Vamos lá então? Tá meio escuro ali, né, tchau? Mas dá para chegar assim. Vou fazer mais um tentativo. Nada apreciado. Mas aí se abrir a janela vai vir no meu olho. Tem uma luz que bate ali, cara, você fica... Gente, aula passada, então, nós fizemos um exercício teórico mais tradicionais, né? Pelo menos nos novos tempos teóricos, né? O exercício teórico é obter física a partir da simetria, certo? A gente impôs uma simetria, impôs um critério, né, de invariância, né, da nossa teoria, e a gente obteve uma forma possível para a nossa teoria que respeitava essa simetria, né, ou seja, uma restrição. Né? O nosso exemplo, basicamente, foi a constituição da eletrodinâmica quântica. Né? Vamos ver por aí o que é ED. Aqui nesse curso não é só EDQ, CDQ, essas coisas. Certo? A eletrodinâmica quântica ela pode ser vista, né, como a transformação de uma certa simetria global, a teoria que resulta da transformação, da proposição de uma simetria local a partir de uma simetria global que já está presente. Né? Então, a gente partiu de uma lagrangiana, que essencialmente é a lagrangiana básica para férmions livres. Né? Qualquer férmion livre, em princípio, vai ser descrito por uma lagrangiana desse tipo. Né? Era aqui sobre 2, citar, eu acho que eu chamei de que na aula passada, não faz, é o mesmo camarada. Né? Nós pedimos, nós observamos, né, que essa lagrangiana que está aqui, ela possui uma simetria de fase, né? Ou seja, se você fizer essa transformação sobre o ciclo, né, que implica, né, que o nosso psi barra linha definido dessa maneira, né, tem que se transformar como aqui é claro que essas coisas computam, em princípio, isso aqui é uma fase, né? Mas eu já estou mantendo desse lado porque em outros momentos a gente vai ver que coisas assim não computam. Né? Então, veja que aqui é a mesma fase para qualquer ponto x, ou seja, uma simetria global. A gente está supondo que θ é uma constante, ou seja, dθ igual a zero, certo? Então isso é obviamente uma simetria daquela lagrangiana que está ali. Né? As derivadas passam por cima de θ, portanto, termos bilineares em psi bar, tendo ou não derivadas, vão ser invariantes. Esse termo não tem derivadas, esse tem, mas não importa. Então a nossa lagrangiana, a gente chama de L0, né? Ela é invariante perante transformações de fase desse tipo. Né? A questão essa é uma lagrangiana associada com férmions livres. Né? E o que você precisa é de férmions interagentes. Você precisa de interação. Para você ter interação, você tem que ter termos mais do que bilineares. Né? Quer dizer, aqui eu tenho termos que envolvem dois campos, no máximo, descontados as derivadas. Né? Eles envolvem dois campos.
Para que eu possa, isso significa o quê? Quando eu fizer as equações de Euler-Lagrange, né, o que essa teoria vai me fornecer vai ser a equação de Dirac, que é uma equação linear associada com uma partícula livre, né, associada com partículas livres. Se eu quero ter interação, né, é a receita convencional na teoria de campos, eu preciso de coisas que sejam mais do que bilineares na minha lagrangiana. Por exemplo, se eu tiver uma coisa trilinear na lagrangiana, quando eu calcular as equações de Euler-Lagrange, eu vou ter derivadas em relação a esse campo. O que vai sobrar são coisas bilineares que vão produzir termos não lineares nas equações de campo e, portanto, situações de interação. Tá certo? Então a gente precisa modificar essa lagrangiana para colocar termos mais do que bilineares para que a gente tenha a possibilidade de descrever a interação. Tá certo? De que forma que a gente pode pensar em modificar essa lagrangiana? O que foi observado é que transformar o nosso θ num θ de x, né, obviamente implica que a lagrangiana L0 não é mais simétrica para aquela transformação. Se eu fizer aquela transformação sobre os psis e os psi-baros, a lagrangiana L0 não é mais simétrica por ela, né? A modificação que eu tenho que fazer para que essa lagrangiana passe a ser simétrica, né, a gente propôs na aula passada, que era cuidar exatamente da raiz do problema. Quem tornava a lagrangiana não simétrica? Justamente os termos com derivada. A derivada agora passa a agir sobre o θ, que antes não agia, né? Então a ideia foi modificar as derivadas do psi para novas derivadas do psi escolhidas, propostas de uma tal maneira que essas novas derivadas do psi se transformassem da mesma forma que o campo psi. Tá certo? Se isso acontecer, né, eu estou querendo dizer que o dμ psi vai ser exponencial de θ dμ psi. E o dμ psi barra né, vai ser dμ psi barra exponencial de menos θ. Né? Tá claro que se eu montar uma lagrangiana com essas derivadas no lugar das derivadas antigas, né, ou seja, se eu trocar o L por um certo L', que é I sobre 2, psi barra gama dμ psi menos I sobre 2, dμ psi barra gama psi menos N psi barra psi. Essa lagrangiana L' é invariante, tá certo? Perante as transformações agora locais, né? Transformada em L'. Está bastante claro. Onde tem dμ psi, né? Então, se você botar uma linha, ele vai transformar de acordo com aquela regra que está ali, vai dar exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Né? Esse dμ psi, a gente propôs, né, que fosse uma modificação da derivada convencional, né? Proposta dessa maneira, com esse amigo por ser achado, por ser encontrado, né? Por ser entendido. Né? Então, propondo, né, o dμ dessa forma, e supondo que para que
Demi-Psi pudesse se transformar da mesma forma que o Psi, aquele Ami que eu introduzi no campo vetorial, Ami de X, né, também tivesse se transformado, tá certo? A gente chegava à lei de transformação desse campo, né? A gente chegava à conclusão que esse Ami tinha que se transformar dessa maneira, certo? Você veja que a simetria global continua preservada aí nessa história, né? Por uma simetria global, Dmt é zero e o Ami igual a Ami', certo? Tipicamente. O que essa Lagrangiana nos dava? Ela nos dava o mesmo L0, né? Mais um termo, na verdade, menos um termo, que é E, se dá, se, Ami. Então, a Lagrangiana, que era capaz de ser simétrico por transformações de fase locais, difere da Lagrangiana L0, da Lagrangiana para férmions livres, né, por esse termo, que olha só que interessante sobre esse termo, ele é um termo trilinear, ele envolve três campos, Psi bar, Psi e Ami. Então, quando eu fizer as equações de movimento, né, desse programa, essas equações de movimento vão ser não lineares. Tipicamente, a equação de Dirac, né, ela vai ser substituída por essa aqui. Você vê que essa é uma equação não linear, porque tem a presença do Ami e do Psi, né? No entanto, essa é a equação para o Psi, para o Psi bar, né? A equação para o Psi, variando em relação ao Psi bar, a gente obtém uma equação para o Psi. Variando em relação ao Psi, você obtém uma equação para o Psi bar. É sempre assim com campos complexos, né? Se você variar agora em relação ao Ami, ou seja, se você procurar as equações de movimento para o Ami, né, essa equação de movimento para Ami diz que apenas aquela corrente, Psi bar, gama Mi, Psi, tem que ser zero. Se essa corrente tem que ser zero, você pode olhar para a componente zero da corrente e vai chegar à conclusão que o próprio Psi tem que ser zero. Então, essa teoria encontrada dessa forma ainda é uma teoria trivial. Ela é trivial porque a solução das equações de movimento dela, a única solução razoável das equações de movimento dela é Psi igual a zero, né? E as equações de movimento dela não dão nenhuma pista sobre qual é a dinâmica do Ami, o que é mais grave, né? O Ami é completamente indeterminado, né? A equação para o Ami, né? Essa equação para Psi bar, a equação de Euler-Lagrange para Psi bar, e essa equação aqui é a equação para o Ami. Então ela não é uma boa teoria ainda, né? Embora ela já seja uma teoria não linear, porque ela me produz a única solução possível, uma solução trivial, né, desse problema. Para a gente ter uma teoria razoável, a gente precisa de algo que seja um termo cinético para esse campo Ami, né? Um termo cinético é sempre algo que envolve as derivadas do campo Ami. Como eu tenho uma teoria relativisticamente covariante, eu não posso botar só a derivada temporal do Ami isolado. Eu tenho que botar todas as quatro derivadas, espaço-temporais, né? Então, em geral, eu gostaria de ter um termo adicionado ali para gerar dinâmica para o Ami, tá certo? O campo Ami. Eu gostaria de ter um termo adicionado ali que envolvesse as derivadas desse Ami, ou seja, que envolvesse Demi Ami, né, tipicamente. Além disso, eu não quero estragar a simetria de calibre. Eu não quero colocar um termo qualquer ali que agora vai
arruinar com a minha simetria de calibre. Isso aí foi a origem de todo o meu raciocínio. Né? Então, se eu procurar esses dois critérios, né, ao procurar esses dois critérios, ele foi levado a considerar o comutador de duas derivadas covariantes. Né? Por quê? Porque objetos como o amigo, com essa lei de transformação, que está aqui, são conhecidos como conexões. Tá certo? Eles são conhecidos como conexões e eles desempenham um papel geométrico num contexto que é o da teoria de fibrados. Eles permitem que você defina um transporte paralelo dentro de uma variedade diferenciada. No caso do amigo, no caso da conexão, no sentido generalizado, permite que você defina um transporte paralelo de um fibrado. Né? Bom, essa quantidade que está aqui, então, ganha um certo significado. Ela mede a curvatura desse fibrado. Tá certo? Assim como a derivada covariante, o papel da derivada covariante na relatividade geral era definir também o papel do transporte paralelo, né? Se você fizer o comutador de duas delas, isso geometricamente você pode ver que você está medindo a curvatura exatamente da história. E a curvatura é um tensor. A curvatura é um tensor, embora a conexão não seja um tensor, em geral. Se a curvatura é um tensor e a curvatura envolve derivadas da conexão, a curvatura é o cara que eu estou procurando. Certo? De fato, calcular esse computador dele deu menos IE F mini. Por esse F mini é exatamente dele ali menos dele ali. Certo? Esse objeto, é fácil a gente ver, ele é invariante de calibre. Certo? Vou pegar o F menininha, vou escrever como dmi, a mini, menos dmi, a mini, né? Isso vai dar o próprio F mini, né? Só usar a mini daquela forma, mais o que? Isso aqui, dmi, dmi θ, menos dmi, dmi θ. Se θ for uma função contínua, suave, bem comportada, esses derivados comuns, você pode cancelar uma com a outra, e o F é algo que é invariante perante essas transformações que estão ali. Então ele envolve derivadas do amigo e é invariante perante as transformações de calibre, né? As transformações em questão. Então você pode, com o auxílio dele agora, definir, né, uma lagrangiana L, que é o L', a lagrangiana anterior, e você vai acrescentar um termo aqui, né, que é o mínimo que você pode fazer para simultaneamente fechar os índices de Lorentz, ou seja, definir um escalar, e definir alguém que seja quadrático nas derivadas do amigo, de modo que quando você calcula as equações de Euler-Lagrange, você venha a produzir algo linear no amigo. Tá certo? O coeficiente na frente desse cara é inspirado, né, no que a gente coloca lá nas equações de Maxwell. Menos um quarto do FMI é exatamente a lagrangiana que gera as equações de Maxwell. Se você vê as equações de Maxwell como um sistema dinâmico. Certo? Essa teoria, então, dessa maneira que a gente colocou aqui, ela se transforma, né, no eletromagnetismo. Com mais uma coisinha bem importante, uma teoria sobre a corrente eletromagnética.
Essa teoria aqui está me dizendo que isso daqui é a fonte do campo eletromagnético. E essa fonte do campo eletromagnético é composta dos campos psíquicos. A fonte do campo eletromagnético determina o campo eletromagnético. Mas ela é determinada também, porque lembra-se que esse D envolve o A, pelo campo eletromagnético. Ela determina e é determinada. Você tem uma teoria não linear e acoplária. Esse é o verdadeiro eletromagnetismo. Certo? O eletromagnetismo efetivo, que a gente vê, vamos dizer, abaixo das energias, é uma teoria linear. Por quê? Porque você chuta quem é essa corrente aqui. Você diz, você dá essa coisa como uma função fixa. Certo? Quando você vai olhar no nível fundamental, os elétrons determinam o campo eletromagnético, mas também são determinados por esse campo eletromagnético. Eles determinam e são determinados. Não é só a fonte que determina o campo também determina a fonte. As duas coisas acontecem. Tá certo? Então, esse é o eletromagnetismo no mundo real. Tá certo? Muito, muito mais complicado do que o eletromagnetismo do curso de eletro do CBPR. Certo? Não o curso da ELA. Então, moral da história. Isso aqui foi um resumo da aula passada. Né? Moral da história. A gente impôs, né, um princípio. A gente disse, olha, eu tirei isso do bolso. Vou ter que confessar para vocês. Né? Eu impus que eu queria simetria local. Né? Simetria de fase local. E, ao impor isso, e ao impor que eu quero também dinâmica para esse campo aqui, eu cheguei a um candidato para uma teoria de férmions interagentes. Eu comecei com uma teoria de férmions livres e terminei com uma teoria de férmions interagentes. Tá certo? Com equações de Euler-Lagrange que descrevem, que dão dinâmica para o conjunto de campos psi, psi-bar e ami, para todos eles. Certo? Pode ser uma dinâmica complicada, simples, isso não importa, mas o que importa é que a gente saiu de uma situação original, que era uma situação de ter partículas livres, para uma situação de partículas interagentes. Pergunta: essa é a teoria interagente de verdade dessas partículas? Quem responde essa pergunta? 3 segundos para alguém dar um palpite. Experiência, né, gente? Certo? Você tem que pegar essa teoria, quantizar essa teoria, naturalmente, né? Calcular observáveis físicos a partir dessa teoria quantizada e comparar o que você calculou com a experiência. Só assim que você vai dizer que isso daí funciona ou não. A boa notícia no caso do eletromagnetismo é que isso funciona pra cacete. Né? Funciona muito. Então você começa a estabelecer um grau de confiança incrível na sua simetria local. Você fala assim, olha, esse negócio de exigir simetria de fase local, pelo menos no caso do eletromagnetismo, me conduziu a um troço com grande sucesso experimental. Tá certo? Em 1954, né, inspirados por esse e outros sucessos, naturalmente, o Young Mills fala assim, então vamos lá, vamos para as interações fortes. Vamos tentar generalizar esse procedimento para encontrar, né, a interação, a forma da interação
a partir de algum princípio de simetria, no caso das interações fortes também. Certo? Então vamos lá. No caso das interações fortes, os protagonistas iniciais das interações fortes eram o próton e o nêutron, tá certo? O grande problema das interações fortes começa na descoberta da estrutura do núcleo atômico. Quando você descobre que o núcleo tem estrutura, imediatamente você tem que propor uma nova interação, né? Que é chamada de interação forte. Aí, se o núcleo tem estrutura, você tem que propor uma interação entre essas pessoas, e a pergunta é, qual é essa interação? Você está no mesmo limbo de antes, né? Você tem duas partículas, né, que até o primeiro momento você poderia chamar de elementares. Pelo menos em 1950 você poderia chamar de elementares. Então, são o próton e o nêutron, né? Já por volta de 1930 e poucos, o Heisenberg já tinha observado regularidades nos dados, né, das interações nucleares que indicavam que, se você desligasse o eletromagnetismo, se você ignorasse o fato de que o próton tem carga elétrica e o nêutron não tem, se você considerasse as interações deles apenas do ponto de vista nuclear, de interação forte, eles pareciam ser a mesma partícula. Eles eram indistinguíveis. Toda reação em que aparecia próton, se você esquecesse a questão da conservação da carga elétrica, tinha uma reação análoga em que apareceriam nêutrons. Ele usou isso para propor o seguinte: talvez não só o próton e não só o nêutron é que sejam os estados relevantes no caso da interação forte. Talvez o próton e o nêutron sejam algo como o elétron de spin-up e o elétron de spin-down. Elétron de spin-up e elétron de spin-down, para nós, é uma coisa só, é elétron. A gente está acostumado a dizer spin, up ou down, são só, é apenas a variação de uma característica da mesma partícula, do elétron. Mais ou menos como um momento. Eu não digo que um elétron com momento P é diferente de um elétron com momento P'. Não é isso? Para mim é o mesmo elétron, só mudou a velocidade dele. Então também não digo que um elétron com spin-up é diferente de um elétron com spin-down. Diferente, que eu quero dizer, intrinsecamente diferente, né? Em princípio, é o mesmo elétron, só que está sendo visto com outro valor da variável de spin, que é sobre dois valores, né? Na verdade, tem uma razão mais profunda para a gente fazer isso, uma razão relativisticamente embasada. A gente vai falar disso agora. Então, a ideia é a seguinte: bom, de repente, o próton e o nêutron, eles são a mesma partícula do ponto de vista das interações fortes. Então, a ideia foi colocar propor, né, um novo campo psi, tá certo? Que fosse por si só um dublete, né? Como eu disse, em analogia com o elétron de spin-up e o elétron de spin-down. O próton seria o estado de spin-up, vamos dizer assim, dessa partícula psi, o nêutron seria o estado de spin-down dessa partícula psi, né? É claro que isso aí não é spin, né? O próton tem spin meio, o nêutron tem spin meio, por si sós, os dois são férreos, cada um deles obedece à equação de Dirac livre, vamos dizer assim, se não houver interações, né? Então, o agrupamento dessas duas partículas nesse dublete define um novo número quântico, que o Heisenberg chamou de isospin, tá certo? E isso aqui é um dubleto de isospin.
teoria resultante, né, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, mas você vê uma coisa, né? Você montar um dubleto de isospin é muito mais natural do que você montar um octeto de mesons pseudo-escalares, ou octeto de mesons pseudo-vetoriais, ou um octeto de baryons de spin meio, ou um decupleto de baryons de spin 3 meios. Porque a massa do próton é praticamente a mesma massa da massa do nêutron. A diferença entre a massa do próton e a massa do nêutron está na ordem de 1 milésimo. Certo? Então, essa simetria, sabe-se que não é uma simetria exata. Por quê? Se ela fosse uma simetria exata, esse isospin, se ele fosse uma simetria exata, esses dois caras teriam que ter exatamente a mesma massa. Mas eles não têm, sabe-se que eles não têm. Então essa não é uma simetria exata. Agora, desprezando esse fato, será que eu consigo montar uma teoria para descrever essa situação dessa simetria que está aí? Né? A ideia é que essa teoria, se eu montar, ela seja pelo menos aproximadamente simétrica perante transformações desse tipo. G d'área, aqui esse G, em princípio, é uma matriz 2x2 agindo aqui nesse espaço, certo? Quer dizer, quando você escreve isso daqui, você está escrevendo uma coisa assim, cilinha, próprio nêutronzinho, uma certa matriz, A, B, C, D, próprio nêutron. Isso é o que a gente quer dizer com isso. Certo? É claro que você vai ter esses A, B, C e D são constantes, em princípio, né? Só para começar. Se eu estou trabalhando com a teoria livre, né? Estou supondo que isso aí vai ser uma simetria do meu sistema, eu já sei que a descrição da minha teoria livre vai envolver bilineares, do tipo psi barra psi ou psi barra gama mi demi psi. Tá certo? Então eu tenho que ter, por exemplo, invariância de bilineares como esse. Certo? Só você substituir ali, você vai ver, né? Isso foi uma coisa que a gente fez na primeira aula do resto do mini curso, né? Que a gente estava colocando. Isso vai implicar que G d'área G é igual a 1. Ou seja, essa transformação, essa matriz 2x2 que está entrando ali naquela jogada, tem que ser uma matriz unitária. Se você ainda pedir que haja transformações infinitesimalmente próximas da identidade, certo? Ou seja, que você possa fazer essas transformações de pouco em pouco, né? Não necessariamente de uma vez, então você tem que acrescentar o requisito de que a identidade esteja contida nesse grupo, né? Nesse subgrupo, e esse requisito é implementado com o pedido que o determinante da matriz seja 1. Né? Por quê? Porque o determinante da identidade é 1 também. Né? Essas duas condições aqui, né? São o que define SO2. Né? Então, eu penso, a teoria em que eu vou colocar prótons e nêutrons como estados simétricos, vamos dizer assim, né? da minha interação, é uma teoria que tem que ter uma simetria SO2. Legal. Esse G, já que isso aqui é SO2, já que isso daqui é a representação bidimensional fundamental do SO2, eu sei direto como é que eu escrevo esse cara. Esse G vai ser escrito como exponencial de I θ A sigma A sobre 2. Sigma A são as matrizes de Pauli. Né?
os geradores da representação fundamental do SU2, se a gente fizer aquele mesmo raciocínio que a gente fez para a SU3, a gente chega nas matrizes de Pauli, né? Então, beleza. Então, como é que é a lagrangiana livre desse sistema que está aí, né? A lagrangiana livre, por enquanto, eu vou pensar em prótons e nêutrons livres, não necessariamente envolvidos através dessa simetria SU2, né? Isso aqui vai ser a soma de duas lagrangianas livres, uma para o próton e uma para o nêutron. Então, a gente já sabe, 1 sobre 2, P barra, gama I, dp, MP, né? Massa do próton, né? P barra P, mais I sobre 2, N barra, então, estou repetindo a mesma lagrangiana para o próton e para o nêutron, certo? Menos Mn, N barra N. Essa lagrangiana é L0. Pergunta, essa lagrangiana é simétrica por SO2? Vocês vão ver que não exatamente porque as massas não são iguais. Exatamente por isso, né? Então, para a gente ver isso aqui, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que o MP é N menos ΔN. E o Mn é N mais ΔN. Certo? Então, se você substituir isso daqui, aqui você vai ter N P barra P menos ΔN P barra P. E aqui você vai ter N barra N mais ΔN N barra N. Né? Então, o nosso L0, se eu quiser agora escrever em termos do psi, é bem claro que eu posso escrever esse cara assim. Está faltando ainda um negócio, tá? Eu só quero parar aqui, eu vou continuar daqui a pouco. Quero parar aqui e mostrar para vocês que isso aqui dá conta desse pedaço e de um pedaço, uma parte do que está aqui, e desse pedaço mais uma parte do que está aqui. Substitui aqui, ó, psi, o psi barra, por o psi por Pn, né? E o psi barra por P barra N barra. Certo? Ok? Então, isso aqui você vai ter gama mi dmi, gama mi dmi P, gama mi dmi N. Aí faz esse produto com esse cara aqui. Você vai ter P barra gama mi P, N barra gama mi N. Certo? Mesma coisa desse cara que está aqui. Esse cara que está aqui vai dar N P barra P mais N barra N. Esse cara aqui. Vai estar faltando alguém. Ó. MP P barra P mais Mn N barra N. Isso é igual a M P barra P mais N barra N mais delta N P barra P menos N barra N. Não é isso? Então, esse termo, esse segundo termo que está aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever assim, P barra N barra 1, 0, 0, menos 1, Pn. Né? Ó, isso vezes isso dá P menos N. Isso vezes isso dá P barra P menos N barra N. Né?
Mas esse cara é exatamente sigma 3. Né? Então esse cara é exatamente o que está faltando aqui, ó, menos delta M, psi barra, sigma 3, sigma. Matriz de Pauli sigma 3. Né? Agora você vê bem, esse pedaço do Lagrangiano livre é invariante perante essas transformações aqui. Claramente invariante. Contanto que o G seja unitário. Né? Isso é direto. Esse pedacinho aqui não. Esse aqui não é invariante. Né? Para que isso fosse igual a isso, era preciso que G ou G' comutasse com sigma 3. Mas isso não é verdade. Não é? O G é uma transformação genérica do S2. Não é? Então o G não envolve só o sigma 3, o G envolve sigma 1 e sigma 2. E sigma 1 e sigma 2 não comutam com sigma 3. Então, essa conjugação de G d'área, sigma 3, G, é um negócio diferente. Tá certo? Diferente pelo menos de sigma 3 em geral. Claro, no caso particular, que o G foi exponencial de θ3, sigma 3, aquilo ali funciona. Mas isso é só um caso muito específico de transformações de SU2. Certo? Então, o objetivo aqui, quer dizer, a lição que a gente aprende aqui é: se eu tiver diferenças de massa, tá certo? Dentro de um mesmo multipleto, eu não tenho a simetria unitária correspondente. Tá claro? Isso já foi falado antes, mas nunca foi demonstrado de forma tão direta. Certo? Quer dizer, o que impede a Lagrangiana livre de ser simétrica por SU2, transformações de SU2? Esse termo aqui. Esse termo é exatamente a coisa que é proporcional à diferença de massa, delta M. Tá? Então, quando você montar um multipleto, seja ele um dupleto, um tripleto, um quadrupleto, né, etc., então não importa, e você colocar partículas dentro do seu multipleto que não tem a mesma massa, você já sabe automaticamente que você está falando de uma simetria aproximada. Você não vai conseguir montar uma Lagrangiana livre que seja simétrica pela simetria unitária, pela simetria que vai permitir que você troque os componentes do multipleto continuamente entre si. Certo? Não vai conseguir isso. Isso aqui é um exemplo, mas isso aqui pode ser trabalhado para casos mais gerais. Né? Vocês aqui veem. Né? Bom, dito isso, que essa simetria não é uma simetria exata, tá certo? Não é. Todo mundo de acordo, né? Nós vamos transformar ela numa simetria exata, a gente vai desprezar o delta M. Certo? Aproximação. Pronto. Aí o cara ficou simétrico. Né? Então o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a massa do próton ser igual à massa do nêutron. A diferença de massa dos dois ser desprezível.
Isso imediatamente faz com que a gente tenha simetria. Né? Que simetria? É exatamente essa simetria. Simetria SU2 sobre esse lagrangiano livre. E que SU2 é esse? Um SU2 global. Né? Porque nós estamos considerando esse dmi de θA igual a zero. Tá certo? Se dmi de θ não for zero, ou seja, se θ for uma função arbitrária da posição das coordenadas x, né, você não vai ter simetria, obviamente. Né? Aí vem, né, o exemplo da eletrodinâmica. Na eletrodinâmica eu peguei uma simetria global e transformei numa simetria local. Era uma simetria de fase. Aqui não é uma simetria de fase, é uma simetria mais complicada. Né? Mas ela tem uma carinha de simetria de fase. Né? O problema é que aqui aparecem as matrizes. Né? São geradores. Esses geradores não comutam entre si. O fato de eu ter geradores não triviais que não comutam entre si faz com que as transformações do grupo SU2 também não comutem entre si. Então, em comparação com o grupo de simetrias de fase exponencial de interno, a gente poderia chamar de U1. Né? Eu tenho um fato crucial aí. Enquanto lá no 1, uma transformação comutava com a outra, a exponencial de θ, a exponencial de θ' era igual a exponencial de θ' vezes a exponencial de θ, né? No SU2, não. No SU2, duas transformações não comutam entre si. G1 vezes G2 é diferente de G2 vezes G1. Isso é o que a gente chama de uma simetria, um grupo não abeliano. O grupo não abeliano é um grupo das transformações, os elementos do grupo não comutam uns com os outros. A regra de composição, a lei de composição, leva a dois caras diferentes. Se você fizer G1, G2, dá G3. Se fizer G2, G1, dá G3', diferente de G3. Tá certo? Então, nós estamos aqui enfrentando um grupo não abeliano. O grupo lá do eletromagnetismo é o grupo U1, transformações unitárias, certo? Exponencial de θ, exponencial de menos e θ dá 1, né? Unidimensionais, tá certo? O que seria SU1? Né? Transformações unitárias, unidimensionais de determinante 1. Como as transformações são um número, o único elemento desse grupo é 1, número 1. Então esse grupo não tem graça nenhuma, né? O S1. Agora o 1 não, o 1 está cheio de graça. O 1 é o grupo que está por trás do eletromagnetismo. Né? Então a novidade principal é que nós estamos agora fazendo, impondo uma simetria não, é uma simetria local não abeliana. Certo? Então vamos propor, né? Proposta. Com que finalidade essa proposta? Mais uma vez, conseguir um candidato à interação. Tá certo? Então a proposta é que agora os parâmetros, tá certo? Claro que as matrizes de Pauli não dependem de posição, né? Então, onde eu posso transformar meu elemento de SU2 numa coisa independente da posição é nos parâmetros. Eu vou dizer que em cada ponto do espaço-tempo eu estou efetivamente considerando uma transformação diferente do SU2. Não só diferente, como suave, certo? Tem mais essa. Né? Então, se o θ é um θ de x, é claro que o L0 não é L0 θ não é o L0. O L0 não é mais invariante por isso. Né? Qual é a ideia?
A ideia é, mais uma vez, inspirados pelo que aconteceu no eletromagnetismo, a gente modificar o culpado da gente não ter essa invariância local. Quem é o culpado? A derivada. É a derivada que agora enxerga o θ de x. Tá certo? Então, a proposta é a gente mais uma vez trocar as derivadas comuns por derivadas covariantes. Tá certo? E essas derivadas covariantes, né, eu vou propor que elas estejam colocadas nessa forma: dμ mais I lambda dμ. Então, a forma análoga à forma como eu coloquei as derivadas lá no eletromagnetismo. Só que agora eu tenho uma ignorância um pouco maior sobre quem é esse dμ. Antes eu pensava que era apenas um campo vetorial. Eu continuo tendo um índice de vetor ali. μ, né? É um índice que diz que o B é um campo vetorial. Mas será que eu tenho só um campo vetorial? Ou será que eu tenho uma matriz de campos vetoriais? Na dúvida, não ultrapasse. Né? Então, não sabemos ainda o que é esse dμ. Nós vamos construir, né? Nós vamos descobrir o que é o dμ na história. Mesmo sem saber o que é o dμ, eu já posso tirar a lei de transformação desse dμ se eu impuser que a derivada seja covariante. Certo? Então, se eu pedir dμ psi seja G dμ psi, né? E também, né, que o dμ psi barra min seja dμ psi barra G', né? Essa equação, não preciso nem dessa, eu preciso dessa equação, essa aqui é a consequência dessa, né? Essa equação vai me dizer quem é como é a forma de transformação do dμ. Vamos lá. Né? Então, a derivada covariante vai ser o seguinte: dμ de psi mais I lambda dμ psi. Né? Isso daqui é o dμ psi, certo? Então, isso daqui é o dμ de G psi mais I lambda dμ G psi. E isso é dmg vezes psi mais G dμ psi. Certo? O que eu estou querendo é que isso que está aqui, né, seja igual a G dμ psi. G dμ psi é isso aqui. G dμ psi mais I lambda G dμ psi. Então eu quero que isso seja igual a isso, né? Esse pedaço aqui está nos dois, então o resto tem que coincidir se o psi é completamente arbitrário. Né? Então eu tenho que ter o seguinte: eu tenho que ter dmg mais I lambda dμ G tem que ser igual a I lambda G dμ. Certo? Para eu isolar o dμ, eu multiplico por G', né? Ou G menos 1, tanto faz. Né? Aqui, G' é igual a 1, significa que G', né, é igual a G menos 1. Né? Então, eu multiplico por G menos 1 dos dois lados, ou G', isso vai dar dmg G menos 1 mais I lambda
B' é igual a π lambda G, B', G menos 1. Divido todo mundo por I lambda e passo esse cara para lá. Então, eu vou ter B' é igual a G, B', G menos 1, menos o mais I sobre lambda, B'G, G menos 1. Então, eu não sei ainda quem é o B'Mi, a natureza do B'Mi, né? Ele pode ser uma matriz em geral, né? Eu não sei que tipo de matriz ele é, se ele tem alguma propriedade ou não, etc. Mas eu sei, seja ele o que for, tá certo? Para que a derivada satisfaça isso, a derivada covariante satisfaça isso, o B'Mi tem que se transformar dessa forma. Certo? Mais uma vez, essa não é a lei de transformação de um tensor. Né? Aqui eu estou chamando de um tensor sobre transformações de SU2. Um cara que seria um tensor teria a primeira parte só, G, B'I, G menos 1. Tá? Essa segunda parte não homogênea não é característica da lei de transformação de um tensor. Ela é característica da lei de transformação de uma conexão. Aí mais evidente ainda. Certo? Aqui nós não estamos passando G por cima do B'I, porque a gente não tem informação nenhuma sobre o B'I. Eu não posso dizer, em princípio, que se o B'I for uma matriz, que o G vai comutar com o B'I. Não posso falar isso. Não? Beleza. Então vamos nos concentrar na natureza do B'I agora. Certo? Vamos tentar identificar quem é esse cara. Quem ele tem que ser. Para ver isso, nós vamos tomar a seguinte estratégia. Nós vamos analisar, em geral, qual é a natureza desse pedaço. Qual é o argumento? O argumento é o seguinte: suponha que eu parto de um B'I igual a zero. Tá certo? Eu faço uma transformação de calibre, né? A transformação de calibre agora é isso junto com isso. Já acabei de apagar, né? Isso mais isso são as transformações de calibre, né? Suponha que eu faça uma transformação de calibre partindo de um campo B'I que seja zero. Eu vou chegar num campo B'I diferente de zero. Tá certo? Dado por isso aqui. Qual é a natureza desse objeto? Isso aí pode me dar uma pista sobre a natureza do B'I. Tá certo? Então vamos lá. Graças a Deus a gente está trabalhando com SU2, né? E SU2 a gente sabe quem é o G direitinho, né? O G do SU2 todo mundo já calculou isso em algum momento da vida, né? Isso é identidade, cosseno θ sobre 2, mais I, NA, sigma A, seno θ sobre 2. Onde esse θ, né? Ele é raiz de θ1 ao quadrado, θ2 ao quadrado, θ3 ao quadrado, e esse N é um vetor unitário, escrito como θA
sobre θ, né? E a gente, obviamente, NA é igual a 1, soma sobre A, né? Ok? Todo mundo já viu essa forma, né? Para uma transformação de SO2? No mínimo, quando a gente falou de spin, né? Lá nos cursos de mecânica quântica na graduação. Quando se fala de spin, em geral você calcula esse negócio aqui se você quer obter, por exemplo, rotações, né? Como é que seu estado físico se caracteriza por rotações. Então a gente tem uma motivação para calcular isso lá nessa situação. Bom, aí não tem muito trabalho, quer dizer, tem muito trabalho sim, né? Pegar e calcular dμg vezes g menos 1, certo? Eu vou abreviar o sofrimento de vocês. Né? dμg vezes g menos 1, né? Vou escrever só a primeira linha, só para vocês terem uma ideia, né? Menos 1/2 da identidade sendo θ sobre 2 dθ mais I dNA sigma sendo θ sobre 2 mais I NA sigma A sobre 2 sendo θ sobre 2 dθ. Aqui a gente fecha, isso aqui é o dμg, que dá para fazer mentalmente aqui, né? Isso agora multiplica o g menos 1, o g menos 1 é a mesma expressão do g com θ trocado por menos θ, certo? Então a posição não muda e aqui tem o sinal de menos, tá? Então aqui fica identidade cosseno θ sobre 2 menos I NA sigma A seno θ sobre 2. Aí você vai fazer um produto desses caras, vai usar uma cacetada de identidades, estão todas aqui, certo? Não vou perder tempo com isso, né? É só chegar à seguinte conclusão com vocês. Potencialmente, tem termos aqui que são proporcionais à identidade. E tem outros termos que são proporcionais às matrizes de Pauli. Tá certo? Até aí morreu Neves, né? Se ficasse nessa estrutura, você não poderia afirmar absolutamente nada sobre a natureza do G dμg vezes g menos 1. Você não poderia afirmar nada. Por quê? Porque em duas dimensões, a identidade e as três matrizes de Pauli são uma base para todas as matrizes complexas. Você pode escrever qualquer matriz complexa 2×2 com uma combinação linear da identidade mais as três matrizes de Pauli com coeficientes complexos. Então, você não está falando nada demais, né, ao fazer isso. Mas acontece uma coisa notável no meio dessa conta, no meio do caminho dessa conta. Todos os termos proporcionais à identidade se cancelam. Sobram apenas os termos que são proporcionais às matrizes de Pauli. O resultado dessa conta é isso aqui, né? Isso dá I dμNA seno θ menos 2I epsilon ABC NT seno ao quadrado de θ sobre 2 mais NA θ Portanto, isso aqui está na forma si, né, A, si
sigma A sobre 2. É isso aqui que interessa. Certo? Ou seja, aquele termo não homogêneo, dmi-g, g menos 1, né, é um elemento da álgebra de Lie do SO2. A gente sempre denota a álgebra de Lie com letra minúscula, certo? Se o S grande, U grande, 2 é o grupo. S pequeno, U pequeno, 2 é a álgebra. Certo? A notação. Vou escrever aqui só para vocês lembrarem, né? Álgebra de Lie. Qualquer coisa que seja uma combinação linear dos geradores, tá certo? É um elemento da álgebra de Lie do SO2. Ok? Então, esse termo aqui está subjúdice. Vou conferir as contas. Tá? Mas esse termo aí está estragando o meu argumento, esse desgraçado. Ele não está presente aqui nas notas de aula, mas quando eu estava revisando a aula, eu falei, está faltando esse cara. Aí botei ele lá. Só que ele não pode estar lá. Por quê? Porque, olha só, esse cara aqui é real, esse cara aqui é real. E eu tenho uma unidade complexa aqui. Aqui, eu tenho outra unidade complexa, I. Tá certo? De modo que, se não tiver esse termo aqui, aquela unidade complexa vezes essa dá um número real e isso aqui dá tudo um número real. A frase que eu falei é verdadeira para combinações lineares reais. Não é? Lembra, a álgebra de Lie é um espaço vetorial das matrizes hermitianas de traço nulo 2 por 2. Se eu fizer uma combinação linear real de matrizes hermitianas de traço nulo 2 por 2, o resultado será uma matriz hermitiana de traço nulo, né, 2 por 2. Mas se eu fizer uma combinação linear complexa, o resultado não será uma matriz hermitiana, né? Ela vai ser de traço nulo, mas não vai ser hermitiana. Então não vale combinação linear complexa. Só que eu tenho que me livrar desse cara aqui. Esse cara aqui, por algum motivo, não está presente, mas está aparecendo aí. Isso é um erro, tá? Isso. Olhando para a conta com calma, ele vai sumir. Olha, vocês podem confiar nisso. Bom, em princípio, isso aqui vai ser XA sigma A sobre 2, onde o que eu tenho é uma combinação linear real dos geradores do SO2. Portanto, esse elemento, G-1, dmi-G vezes G-1, é um elemento da álgebra de Lie. É um elemento da álgebra de Lie do SO2. Esse é um fato geral da teoria dos fibrados. Esse cara coincide, num plano mais geral, com o que a gente chama da forma de Moret-Cartan. Isso é sempre um elemento da álgebra de Lie do SO2. Sempre. Tipo assim, a gente teve um trabalhão, vocês ainda não, vocês vão ter, né? Não teve um trabalhão para chegar nesse negócio aqui, mas existem outros caminhos que mostram rapidamente que esse cara tem que ser um elemento da álgebra de Lie do SO2. Tem que ser, sempre. Enfim, dmi-G-G-1 é um elemento da álgebra de Lie do SO2. Quem é G-dmi-G-1? Né? Agora eu posso chutar. Eu posso dizer o seguinte: se eu partir de uma configuração 0, dmi igual a 0, e fizer uma transformação, tá certo? Eu vou chegar num elemento da álgebra de Lie do SO2, transformação de calibre. Se eu fizer mais uma transformação de calibre em cima desse cara,
eu vou partir de um elemento da álgebra de Lie do SU2 e vou chegar num outro cara, que é G, esse cara, G menos 1, mais outro cara, que é um elemento da álgebra de Lie do SU2. Mas o que é G? Né? Sigma A sobre 2, G menos 1. Né? A gente viu, quando a gente discutiu a representação adjunta, isso tem que ser um elemento da álgebra de Lie do SU2, e os coeficientes dessa combinação linear me dão uma matriz que representa o grupo. É exatamente a representação adjunta. Né? Então, se você conjugar os geradores por G e G menos 1, você obtém outro elemento da álgebra de Lie do SU2. Isso significa o seguinte: parta de BI igual a zero, você vai chegar num cara que é um elemento da álgebra de Lie do SU2. Faça outra transformação, um G'. Você vai transformar esse cara agora, aqui, e vai obter mais um BI, G' menos 1. Isso vai ser um elemento da álgebra de Lie do SU2. Isso também, a soma dos dois, também vai ser porque a álgebra de Lie é um espaço vetorial. Portanto, se eu partir da configuração zero, eu sempre vou obter elementos da álgebra de Lie no SU2. Isso me motiva, né, a colocar o meu BI, né, como um elemento da álgebra de Lie do SU2. Uma combinação linear, portanto, dos geradores. Se eu fizer isso, partindo deste BI, eu sempre vou ter, através de uma transformação de calibre, um elemento da álgebra de Lie do SU2. Seja qual for o BI relacionado com esse inicial por uma transformação de calibre. Então essa é uma interpretação consistente para o meu BI. Tá certo? Esse argumento está sendo dado, né, para o caso do SU2, mas ele é facilmente generalizável para qualquer grupo de Lie, tá certo? Compacto semisimples, né? Pelo menos. Qualquer grupo de Lie que a gente consiga escrever, né? Exponencial de ida, táxi, geradores. Professor, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Eu não entendi por que o Belinha tem que pertencer à álgebra. Belinha? Belinha e o Belinha. Porque eu vejo só que é bom que ele pertence, porque isso ajuda nessa tipo de coisa. Não, eu fiz. Mas a necessidade dele pertencer. Eu fiz um exercício, né? Se eu partisse de BI igual a zero, se eu fizesse isso, eu chegaria num cara que é só isso, né? Isso aqui é um elemento da álgebra de Lie do SU2. Tá certo? Agora pega esse cara que você obteve, faça outra transformação. Você vai obter outro cara. Tá certo? Então, sempre que você partir do zero, você vai obter um cara que é um elemento da álgebra de Lie do SU2. Você começar a fazer transformações de calibre sucessivas sobre esse cara, você vai obter sempre elementos da álgebra de Lie do SU2. Se né, você colocar o BI como um elemento da álgebra de Lie do SU2 originalmente, se você fizer isso, G, BI, G-1 também será um elemento da álgebra de Lie do SU2, porque a conjugação é o que define exatamente a representação adjunta. Portanto, se isso aqui for um elemento da álgebra de Lie do SU2, isso aqui também será, né? Isso aqui é um elemento da álgebra de Lie do SU2. Se eu supuser que isso também é, a soma dos dois caras é um elemento da álgebra de Lie do SU2.
Então, propor que o BMI seja um elemento da álgebra de Lie de SU2 é uma interpretação consistente para o BMI. Ele não vai alterar a natureza dele por transformações de calibre. Ele, definido como elemento da álgebra de Lie SU2, ele continua sendo um elemento da álgebra de Lie SU2, qualquer que seja a transformação de calibre que você faça. Certo? É mais ou menos análogo de você dizer o seguinte, né? Na aula passada a gente falou de psi igual a I teta psi. Você não pode partir de um psi que seja real. Porque se você partir de um psi real, o seu psi já é um cara complexo. Você fala, não, a natureza do teu psi é ser real. Você já se ferra quando você faz a sua primeira transformação de calibre e você cai num cara complexo. Então, dizer que o psi é real não é uma interpretação consistente para o psi. Porque uma transformação de calibre muda essa natureza. Tá certo? Dizer que o psi é complexo é consistente, porque ao fazer isso aqui você continua obtendo um cara complexo. Dizer que o BMI é um elemento da álgebra de Lie de SU2 é consistente, porque ao fazer transformações de calibre você continua tendo um elemento da álgebra de Lie de SU2. Tá certo? Veja que o que eu estou dizendo aqui não está sendo um teorema, não estou provando isso. Né? Mas há como você provar isso. Né? O objeto que você define como uma conexão tem essa propriedade. Na teoria geral, ele já parte dessa propriedade. Se ele não for assim, você não consegue definir ele como uma conexão. Então, há coisas aqui que eu estou querendo motivar para vocês da maneira, vamos dizer assim, mais física possível. Mas isso não é uma prova. Né? Isso é uma motivação. Para você ter uma prova disso, você precisa ir para a teoria de fibrados. Aí lá é tudo límpido e claro. Né? Esse cara é, de fato, um elemento da álgebra de Lie de SU2. Tem que ser. Tá? Aqui é só razoável que seja. Certo? Muito razoável. Bom, voltemos à nossa questão então. Agora nós propusemos uma derivada covariante, tá certo? Está ali, né? Essa aqui. Impusemos que ela seja covariante, naturalmente, que ela se transforme de maneira covariante, e obtivemos a partir dessa imposição a lei de transformação da conexão. Certo? Dessa lei de transformação, a gente tem uma interpretação para a conexão em termos algébricos que é consistente, que é a conexão é um elemento da álgebra de Lie de SU2. Mas atenção, quando você fala isso, você está falando uma coisa de física, automaticamente, está dentro dessa frase. Quando eu falo a conexão é um elemento da álgebra de Lie de SU2, eu estou querendo dizer que eu tenho três campos: BMI-A, BMI1, BMI2, BMI3 de X. Três campos vão significar três partículas. Cada campo está associado a uma partícula. Três campos a mais vão significar três partículas. Lembra, lá no eletromagnetismo, qual foi o papel dessa conexão? Ela estava associada com o campo amigo, potencial vetor. O potencial vetor, por sua vez, está associado com o fóton. Certo? Então, o que nós fizemos aqui, quando a gente fala que o BMI tem que ser um elemento da álgebra de Lie do SU2, é dizer que eu tenho o análogo de três fótons. Eu não tenho um fóton só agora, eu tenho três. Certo? Então, aí está um notável exemplo de onde a matemática, né, se une com a física. Né? A frase que eu insisti, que eu falei até cansar a língua é: BMI é um elemento da álgebra de Lie de SU2.
Essa fala significa, né, para o bom observador, que eu estou abrindo mão de uma teoria com uma partícula mensageira intermediária para ter uma teoria com 3 partículas intermediárias. Uma para cada gerador, tá certo? Uma para sigma 1, uma para sigma 2, uma para sigma 3. Se eu tiver 8 geradores, lá na frente, né? Daqui a pouco, se eu tiver 8 geradores, eu vou ter uma partícula para cada gerador. Vou ter 8 partículas. Tá certo? Então não é de bobeira que eu estou insistindo nesse negócio de álgebra de Lie de SU2. Tá certo? Então depois eu vou insistir em álgebra de Lie de SU3. Tá certo? Aí você pode imaginar, quando você passar para SU4, SU5, SU6, quantos fótons, entre aspas, você vai ter. Né? Tem um monte deles, né, aparecendo por aí. Legal. Vamos de volta então para ver que bicho que deu, né, na nossa Lagrangiana. Então, agora eu vou construir a Lagrangiana com esse delírio, que está aqui. Então, no lugar do L0, eu vou definir um L, né? Vou chamar de L', né? Certo? Seguindo a mesma balada lá do eletromagnetismo.